Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Série Peliciari junto com Moacir Calarga, que nós vamos apresentar mais um episódio do melhor e maior podcast da galáxia, Passageiros de Algum Trem. Moacir, diga aos nossos ouvintes o que nós temos para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Moacir Calarga e hoje a gente vai trazer literatura para o podcast. Finalmente, né? Vamos falar do livro Os Supridores, de José Faleiro. Eu li esse livro recentemente, ele foi lançado no final do ano passado, acho que em novembro. E pelos youtubers da vida, eu acabei tendo conhecimento dele e achei interessante a premissa e comprei. E aí eu li e na hora eu pensei no sério. Falei, nossa, a gente vai ter que fazer um episódio sobre esse livro, porque ele é muito foda. E aí eu comentei com o Célio, trouxe o livro pro Célio e ele achou a mesma coisa. Então aqui estamos nós fazendo esse episódio de hoje. Sobre o livro então, Os Supridores, de José Faleiro. José Faleiro nasceu em Porto Alegre, em 1987. E ele estreou em 2019 com um livro de contos, Vila Sapo. E esse é o seu segundo livro, seu primeiro romance. Foi publicado pela Todavia. E o livro, então, ele traz a história de Pedro e Marx. Não confunda Marx com Marx. Os supridores, então, para quem eu não conhecia essa palavra, né? Talvez seja do sul, é mais usada no sul, né, do que aqui no sudeste. São os repositores, né? No mercado repondo as prateleiras do mercado. E então vai tratar a história sobre os dois supridores, né, Pedro e Marx, que estão cansados de ganhar pouca grana, né, cansados de ser explorados, vamos dizer assim. Tem uma vida difícil como qualquer trabalhador e eles decidem vender maconha, né, para ter um pouquinho mais de condição financeira, realizar alguns pequenos sonhos, né. E a história então se desenrola a partir da ideia, do momento que o Pedro tem a ideia de começar a vender maconha, convida Marx e tal, e os dois juntos vão nessa empreitada. E aí eles formam uma cooperativa da maconha, né? Que aí começa a entrar as questões interessantes do livro. Mas aí você tem alguma coisa para falar, acrescentar? Eu acho que da sinopse do livro você já lançou, né? É, Acho que mais do que isso a gente vai dar spoiler e aí não recomendo, até porque eu gostaria que os ouvintes comprassem o livro para apoiar a literatura brasileira, lessem, né, e divulgassem. Mas o que eu acho interessante, Moacir, que o autor consegue colocar é o drama da classe trabalhadora de uma forma que muitas vezes, ou eu diria, na maioria extrema das vezes, a gente não vê na literatura, seja ela brasileira, seja ela mundial, que são dramas pequenos, né? Do tipo, a casa fazer barulho e ele não conseguir dormir, ou a casa ser muito quente, ou o café da manhã dele ser um cigarro e um copo de água, assim, uma coisa ou a questão simples. do filho, né? Se você ter condição para ter um filho, né? Que o outro personagem, o Marx, a mulher fica grávida do segundo filho deles. E aí entra a questão, né? Ele fica feliz ou triste, né? Feliz Sim. pelo filho, mas triste porque não tem condição de ter uma E outra até vida, tem um né? diálogo interno dele, né? Que ele pensa nisso, né? Se ele fosse rico, ele teria comemorado, pegado a mulher, levado no restaurante, todos teriam ficado felizes. Mas como ele era pobre, né? Miserável, e a mulher também, então todos ficaram aflitos, né? Aquilo não era uma dádiva, assim, né? Era um problema. Sim, porque são questões que todos nós trabalhadores passamos por isso, né? E ele traz aqui de uma forma simples, mas que cabe a todos nós, né? Essas Sim. questões, porque E outra coisa que eu acho interessante é a forma como o autor trata, por exemplo, o fato de eles começarem a vender maconha, ou o fato de haver questões, digamos, consideradas pelas sociedades imorais, mas ele trata não como tabu. Isso é mais interessante. O autor ele vai desenvolvendo a questão como aquilo que os personagens fazem, fossem do cotidiano. E de fato é. E isso é uma coisa muito interessante. A classe trabalhadora, ela não é moralista, porque ela sabe que para viver, né, o moralismo não tem espaço. Então ela sempre é ou cooperativa, né, no sentido de um ajudar o outro, tal, de ter a palavra, e mais do que isso, de
não ter, por exemplo, um delatar o outro sobre alguma coisa que seria imoral perante a sociedade que eles fazem, porque o pobre miserável tem essa união que acaba se formando diante da pobreza e da miséria. E é muito interessante, quando um quer fugir disso, tentando se mostrar mais para o patrão, se mostrar mais para a sociedade e tal, trazendo esse moralismo, ele sempre fica, vamos dizer assim, escanteado dentro dessa sociedade. Vira o dedo duro, né? Esses caras X9, que O famoso pessoal. cuzão. E isso que você falou também, eu lembrei de outra questão. Eles. Putz, agora fugiu. Mas ele fala do. Deu branco no Moacir, coitado do Moacir. Vai falando que eu vou lembrar. E mais do que isso, que é o que eu achei interessante também, a capacidade do autor de transitar entre a linguagem formal e informal. Isso até, na verdade, não é uma análise nossa, né? Isso eu vi algumas críticas nesse sentido, que é muito interessante como ele sai da linguagem informal do favelado porto-alegrense, né? E ele vai para a linguagem, não sei se é porto-alegrense que fala, se não for eu, os gaúchos que nos corrigem. E ele vai para a linguagem formal, e isso não é forçado, é muito orgânico. Você lê o texto e você não sente... É natural, né? É uma coisa muito natural. Eu Muito lembrei, a questão dos riscos de vender maconha, né? Que aí você pensa, mas os outros serviços não tem risco, né? O cara, o eletricista que sobe lá no poste, tipo, também tem risco, né? Só que ganha muito menos. Sim, ganha muito menos, é mais arriscado toda essa questão, mas isso não é uma coisa que vai impedir eles de fazer aquilo por uma única razão, né? Que é ter uma condição de vida um pouco, a gente está falando de um pouco, e não de exagero, melhor, né? Ele não quer ter o carro do ano, não quer ter uma casa, uma mansão de 6 milhões de reais, né? Como alguns aí. Ele quer ter o mínimo de humanidade para viver, né? Para poder sonhar, né? Porque enquanto você não tem dinheiro, você não consegue realizar os seus sonhos, né? E aí entra uma pergunta, né? O que muda a vida das pessoas, afinal de contas, no capitalismo é o dinheiro, né? Se o cara vive só para sobreviver, que nem ele até conta, né? No ônibus lá, o único momento que ele tem para ler é no ônibus. Então ele vai lendo no ônibus, vai refletindo no ônibus, porque acho que ele tem que pegar 2 ônibus para chegar no supermercado. Então são essas questões que o cara precisa se sujeitar a fazer uma coisa imoral. Aí cada um vai ter a sua opinião, né? Mas é imoral na sociedade para alguns hoje, para ter um pouquinho de dignidade, né? Para ter ser considerado humano, né? Para que as pessoas olhem para ele, porque até então ele é um pé rapado, um favelado e tal. E acho interessante como ele explora isso, na verdade mostrando, né, como que é o cotidiano, e é o que você falou. Tem na literatura, principalmente brasileira, tem pouco essa questão, né? Tem alguns autores, escritores que já falaram disso, que nem Cidade de Deus, de Paulo Lins, Capão é um Pecado do Ferrez, e tem até uns livros de contos do Marcelino Freire que ele trata essas questões das pessoas mais marginais, assim, digamos, né? E o que ele faz, a simplicidade como ele traz essas questões como se fosse uma coisa normal, que é a nossa realidade, a realidade da grande massa do Brasil, né? E eu acho interessante essa questão, como ele trouxe isso e o que a gente pode debater nisso, né? E aí? É interessante que o personagem principal também, ele tem um certo nível de intelectualização. Então, apesar de ele ser um supridor, né, um repositor do supermercado, ele, apesar disso, ele gosta de estudar. Isso é uma coisa interessante que esse cara, por exemplo, ele poderia tranquilamente, o personagem principal, se ele tivesse nascido numa família mais abastada, e nem tô falando de um capitalista, não, tô falando de classe média alta, assim, ele poderia tranquilamente ser um intelectual, né? Porque aparentemente a leitura para ele, o aprender, é algo que ele gosta, assim. Então, e o legal disso, que é o que eu sempre trago, que lá no primeiro episódio eu falei, é por que nasce isso nele, né? Por causa da reflexão. Ele passa a refletir por que ele está sendo explorado, por que o patrão dele tem que ganhar um absurdo e ele ganha pouco. E aí outra coisa que eu acho interessante no personagem é que quando ele faz como a cooperativa, né, da maconha, os ganhos são iguais, né? Tipo, não tem aquela coisa de, não, eu que criei isso aqui, eu vou ganhar mais do que você é meu subordinado. Porque o que acontece é aquela coisa
o oprimido quer virar o opressor, né? E nesse sentido aqui não tem isso, né? Que mostra um pouco o que é, no fundo, o socialismo, o comunismo, né? Não é você se tornar o opressor, né? Sim. Não. E o mais massa é que o autor comenta, o personagem principal, né, o Pedro, ele acaba comentando sobre isso e de uma forma muito didática e que me lembra a explicação da mais-valia. Mais-valia é um conceito marxista que é traduzido de forma errada aqui no Brasil para mais-valia. O correto seria mais-valor, que é a extração de um sobretrabalho do trabalhador e que ele é usurpado pelo capitalista no processo da produção. E o Pedro, ele consegue explicar isso em 2, 3 páginas de uma forma muito didática, sem usar nenhuma palavra acadêmica, ou citar Marx, ou falar mais-valia. Ele explica basicamente com a ideia de que, pô, o pedreiro sobe, sei lá, 10 casas, mas ele não tem uma pra morar, entendeu? Ele não tem O que nem tá um acontecendo cômodo, aí? às vezes, né, pra morar. E é isso, né? Ou o cara que ele é muito rico, e essa é uma questão que eu sempre bato também para dialogar politicamente, eu acho que é muito bom. O cara que ele é muito rico, dizem, pô, o cara veio do nada. Pode até ser, mas o cara nunca ficou rico do nada, né? Primeiro são exceções, mas o cara nunca fica rico do nada. Ele sempre usou o trabalho do outro para ficar rico. Porque quando você constrói um supermercado, você não tá você indo lá, fazendo a parede do supermercado, o telhado do supermercado, construindo as prateleiras. Não, você tá empregando pessoas e nesse processo de emprego, usurpando parcela do trabalho dela. Explorando. Exatamente. E aí... não, pode falar. Então é isso, eu achei muito interessante como autor, além de colocar as questões do cotidiano das classes menos abastadas brasileiras, no caso de Porto Alegre, ele ainda consegue criar um personagem que ele é intelectualizado, que você vê o potencial nele, que ele poderia ser uma coisa muito, vamos dizer assim... É um professor, a didática que ele tem, né? Sim, exato. Ele poderia ser outra coisa, né, na vida, além de supridor. E ele não pode pela condição que ele nasceu. E ao mesmo tempo ele tem a capacidade de, não só para si, mas também externalizar para os amigos dele, né? No caso, ele conversa com Marx, sobre o que é o processo de usurpação do mais-valor. E eu achei muito interessante, tudo isso de forma muito didática e sem academicismo, sem citar Marx. Então, uma das críticas que eu sempre faço é porque a academia deixa sempre o Marx em outro lugar, né? Lá em cima, e tem a mais-valia, todas as questões do capital, e é mais simples do que isso, né? E quando você vê isso na prática, que ele mostra isso de uma forma simples, né? Sem ficar fazendo tem uns jargões, né, da filosofia, da ciência política, de uma maneira simples, lá, é isso, isso e isso, entendeu? Você está sendo explorado por isso, entendeu? Se todo trabalhador ler esse livro, talvez ele vai começar a pensar na sua exploração, né? Sim, eu acho que é um bom incentivo, sim, para pensar. Você quer falar sobre o modelo de trabalho hoje, como está se relacionando... Então, aí se relaciona aqui também entra um pouco a questão do exército de reserva, né? Que você sempre fala. Se você quiser explicar um pouquinho rapidinho. Exército de reserva é também um conceito do Marx que compreende que uma parcela da população ela sempre se mantém desempregada propositalmente. O capital, né? Faz isso. O capital faz isso, propositalmente, para que o salário do restante da população não aumente. Então perceba o seguinte... O que seria inflação, né, de alguma coisa? A inflação é quando há demanda de alguma coisa pressiona a oferta. Então, assim, tem muita gente querendo comprar bicicleta, só que tem 100 bicicletas. Tem 120 pessoas querendo comprar bicicleta, então tem uma pressão da demanda sobre a oferta. No caso do trabalhador é a mesma coisa, porque no capitalismo o trabalhador é mercadoria. Se tem muito emprego e pouco trabalhador, então tem... uma defasagem. O trabalhador ele vai poder escolher o emprego dele. No caso contrário, se tiver muito trabalhador e pouco emprego, o salário do trabalhador é rebaixado, porque o salário do trabalhador ele é o preço da mercadoria de trabalho. E aí, porque e aí entra a questão que eu queria falar, se ele se revolta contra o emprego dele, se ele faz greve, se ele tenta buscar uma condição melhor, ele é substituído por um outro que está ali esperando, desempregado, e até recebendo menos do que ele estava recebendo. E essa é uma questão que o capitalista, ele
ou os capitalistas, né, num conjunto, propositalmente causam. Então, por exemplo, o que eu acho no Brasil hoje, o aumento da taxa de desemprego é proposital, não é? A crise brasileira ela é criada, não é por acaso. Sim, com certeza. Mas eles também fazem isso por necessidade, porque se houver pleno emprego, os capitalistas brasileiros não vão conseguir concorrer com os capitalistas internacionais por uma questão não é, e aí não entra que eles são mal ou não, é aquilo que a gente está falando, não existe esse maniqueísmo no capitalismo, o todo bem e o mal. Os capitalistas veem os interesses deles, Sim. e os trabalhadores têm que ver os interesses deles. E aqui o que o Pedro e o Marx fazem no livro é isso, eles veem os seus interesses e trabalham para si. Num modo que é considerado por sociedade imoral, mas é um modo que eles encontram dentro das possibilidades que eles têm para sair daquela vida que é pavorosa. Então, e o que as pessoas não percebem, né, dentro da classe trabalhadora, é que todos são iguais, né? A luta do policial é a mesma luta do professor. Os dois lutam por coisas, direitos iguais, né? Vamos supor. Lutam por melhorias das suas condições de trabalho e de salário. É a mesma luta do motorista de ônibus e as pessoas não percebem isso, né? Até entrando no exemplo do supermercado. O supridor, ele tá no mesmo, ele não é porque ele ganha menos que o gerente, que ele não é igual ao gerente, né? Dentro dessa classe trabalhadora, né? Há divisões que a pessoa ganha 1.000, 2.000 a mais e já acha que está em outro nível, já acha que é burguês, né? Já acha que é o capitalista, mas não, ele está dentro do mesmo lugar, entendeu? E isso acaba impedindo as pessoas de se unirem para fazer... Sim. E isso, novamente, assim como o exército de reserva, que tem uma parcela de intencionalidade, isso também é proposital. Essa estratificação da classe trabalhadora é proposital. Eu até li um livro recentemente, A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, acabei de ler ele recentemente, inclusive, e o Eric Hobsbawm nesse livro comenta como que no início da Revolução Capitalista, da Revolução Industrial, os capitalistas, eles criavam a fábrica e não tinha, em muitas das cidades eram pequenas demais, então não tinha trabalhadores excedentes. Então eles tinham que, através do cercamento, por exemplo, na Inglaterra, expulsar os trabalhadores do campo e levá-los para a cidade. Então nesse processo nós tínhamos imigrantes que chegavam nas cidades e eles não tinham onde morar. Então o capitalista ele criava a fábrica e ao mesmo tempo ao lado da fábrica criava os bairros. Isso aconteceu aqui no Brás, por exemplo, em São Paulo, que é muito evidente isso. Então a pessoa ela trabalhava e um quilômetro onde ela trabalhava, ela morava. Acontece nas fazendas hoje em dia, né? Acontece, mas aí produções. Existe uma grande diferença que na fazenda é uma quantidade muito pequena de pessoas. Sim. Nas cidades eram milhares de trabalhadores trabalhando na fábrica, 10, 15 mil as primeiras fábricas, principalmente no início da Revolução Industrial. E isso possibilitava um grande acúmulo de luta de classes por parte da classe trabalhadora, de correlação de força na luta de classe. Porque, perceba, se você convive com a pessoa que tem os mesmos problemas que você, que no seu bairro, que tem os mesmos problemas que você no seu trabalho, e você convive cotidianamente, você tem o dia inteiro para conversar com aquela pessoa e para reclamar, para criar conjecturas sobre mudança. E não foi à toa que, concomitantemente, numa revolução científica, que foi a criação do meio de transporte, né, o carro através da combustão, né? e os ônibus, os bondes, etc. Uma revolução tecnológica. Juntamente com uma intencionalidade burguesa, os bairros começaram a ser criados longe da fábrica. E isso foi já no início, porque os capitalistas perceberam que eles estavam aumentando a força da classe trabalhadora, deixando eles unidos. E olha que interessante, colocar o trabalhador longe da fábrica é custoso, porque no fim das contas, quem acaba pagando o... desconta, né? Em alguns casos é o capitalista. Então, existe um custo social para isso, né, para criar essas empresas e etc. O Estado teve que remodelar a cidade, então existe um custo social que foi bancado parte pela classe trabalhadora, mas parte pelos capitalistas também. Mas isso não foi um problema para eles, porque os ganhos que eles tiveram na estratificação da classe trabalhadora, através da divisão de bairros, então cada bairro vai ter o seu problema, na divisão posteriormente também de dezenas de camadas de salários diferentes. Sim. Então, quando você entra numa fábrica hoje, não é à toa. Isso é ciência capitalista, ciência liberal. Os capitalistas na administração pública, por exemplo, quem faz, ou nesses sanduíches aí internacionais, o que as pessoas trabalhadoras aprendem que eles têm que fazer nas fábricas dos capitalistas é aumentar a divisão social do trabalho, é aumentar a estratificação de salários para que haja competição interna e que esses trabalhadores não se veem como os aliados, que os capitalistas sabem que eles têm esse ímpeto de se ver como aliado, né? E se eles se verem como aliado é um grande problema, então eles criam diversas camadas. Então por isso você entra como estagiário 3, aí você sobe para estagiário, não sei o que lá, até a forma de incentivar, né, você
pensar, não, eu tenho que produzir porque meu patrão tá de olho em mim, e eu tenho que mostrar para ele que eu sou bom, que eu mereço mais, e aí você vai indo. Só que no final das contas, as fábricas estão afastadas e tal. Dentro do ônibus, todos ali são iguais, né? Desde o motorista, o cobrador, até você que tá ali, o cara do seu lado, a mulher do seu lado. No fim das contas, são todos da classe trabalhadora, da classe trabalhadora, né? E quando você entra no mercado, você não é menos nem mais que o supridor, né? Você está ali no ambiente de trabalho dele, mas por uma necessidade, né? Fisiológica, mas você tá dentro do mesmo buraco que ele, entendeu? E aí você querer ganhar um pouco mais é o que todo mundo quer, né? Uma vida um pouco melhor. E aí entra a questão, você falou da revolução industrial, a gente está vivendo uma revolução da uberização, né? E aí entra, aprofunda mais ainda essa questão, né, que a gente traga aqui do trabalhador. Porque aí você divide mais ainda a classe trabalhadora, né? Só para dar um exemplo, eu estou trabalhando agora de home office, né, por causa da pandemia e tal. E minha moto estava parada e tal, aí meu pai, a gasolina não tá muito cara, né? Falaram que não ia chegar a esse valor, mas chegou. E ele é pedreiro, né, então ele não para, e ele precisa ser autônomo, precisa trabalhar e tal. E aí ele pediu minha moto emprestada para economizar na gasolina, né? E aí eu levei pro mecânico para ele dar um tapa nela, deixar ela bonitinha e tal, para emprestar para ele. E aí, minha moto é de 2007, essa CG 150, né? Uma motinha. E aí quando eu fui pegar a moto, o mecânico falou, ó, tá bonitona, se você quiser, você pode vender por X o valor, que é praticamente o dobro do que eu paguei. Aí eu fiquei assim, até comecei a puxar assunto com o mecânico. Falei, mas como assim? Por que que valorizou, deu essa valorizada, né? Uma moto de 2007, um automóvel é quase impossível valorizar, né? Você Sempre tem, tem depreciação. sim, só aqueles carros antigos mesmo, de colecionador, mas uma moto que você compra aí, que todo mundo tem. E aí entra essa questão, né, da uberização, não. Aí a gente ficou conversando ali um pouquinho, e ele falou, não, porque houve uma procura muito grande dos motoqueiros, dos entregadores, né? Porque muita gente perdeu emprego na pandemia e recorreu a essas questões dos aplicativos, né? Uber, essas coisas, iFood e tal. Sim. E assim, Monster, como a divisão social do trabalho dentro da fábrica ou a divisão geográfica do trabalhador nas cidades foi proposital, é algo pensado pela ciência liberal burguesa. A uberização e a pejotização também são esquemas de revolução do trabalho pensados pela classe burguesa. Percebe que em 2008 nós tivemos um boom disso por dois motivos. Um avanço científico, e isso é sempre importante, o capitalismo depende, como eu falei agora, de avanços científicos para se adaptar. Então, antes ele dependia de um avanço científico que é criar o carro, por exemplo, e o ônibus, e agora ele depende, por exemplo, do 4G, do 5G, ou são outros tipos Ele de... vai se adaptando Sim. e se melhorando. Mas se as pessoas lembrarem, em 2008 nós tivemos uma crise do capital. E essa crise, no meu entendimento, ela não se resolveu. Por que não se resolveu? Porque uma das coisas que o Marx demonstra é que a taxa de lucro do capitalista ela é tendencialmente decrescente porque o capitalista concorre um com o outro. Então, ele tendencialmente joga o preço mais para baixo porque ele tem competição. Mais do que isso, tem uma questão da geração de valor. Quanto menos trabalho na produção, menos valor. Basicamente é o seguinte, se uma fábrica tem 10 mil pessoas, o valor daquela mercadoria produzida naquela fábrica é maior, porque tem mais pessoas trabalhando. Se tem 1000 pessoas, é menor. Então veja, o valor é menor, só que produz em muito mais quantidade, porque existe uma revolução tecnológica aqui. Então, por essas duas razões, a taxa de lucro capitalista ela decresce. E para lutar contra esse decréscimo da taxa de lucro, eles têm que fazer algumas revoluções. Uma delas é uma revolução tecnológica, que é o 5G. Por isso que os Estados Unidos e a China estão brigando tremendamente, porque os dois países sabem que a solução para a crise de 2008, vamos dizer assim, ela está no 5G. A outra questão, porque só para explicar, porque o 5G vai permitir carro autônomo, por exemplo, Uber autônomo, isso vai ser uma puta revolução, vai permitir transporte público autônomo, vai permitir cirurgias, um indiano te operar, da Índia te operar aqui no Brasil. Então assim, muda completamente as relações de trabalho, é uma coisa absurda que as pessoas não têm noção. É uma nova revolução, né? Sim, uma nova revolução industrial. Se chamam de indústria 4G, 4.0. E
Ao mesmo tempo, concomitante com essa nova revolução industrial que está caminhando, que está vindo, eles também inserem o que a gente chama de pejotização e principalmente uberização, que é novas relações de trabalho para diminuir o custo social da força de trabalho para o capitalista. Então, se um cara tem carteira de trabalho, de forma genérica, o capitalista tem que pagar alguns direitos sociais assegurados pela Constituição e pela CLT. Se o cara ele é uberizado, ele não tem nenhuma, e isso que é nenhuma relação de trabalho. Não é igual o pejotizado, né? O cara que tem uma pessoa jurídica, ele ainda tem alguma relação de trabalho que ele consegue recorrer na justiça. Mas aí ele não vai ter férias, terceiro, sim, já é um toda essa decréscimo questão, em né? relação ao que a classe trabalhadora conquistou com a CLT. Mas a uberização é pior ainda, Sim. porque aí você não é que você tem menos direitos, você não tem nenhum, não é que você tem menos relações com o seu patrão jurídicas, né, para você poder recorrer na justiça burguesa, você não tem nenhuma. E esse é o grande drama. E aí aqui o que vai definir se os capitalistas vão ganhar, né, afirmando que não tem vínculo, você é por você mesmo e que eu só te forneço o aplicativo, Que você ou é não, empreendedor, né? é a força da classe trabalhadora, é a correlação de força que a gente chama. Se os trabalhadores no Brasil ou em qualquer parte do mundo conseguirem se organizar, eles arrancam novas leis para garantir, ó, nós somos trabalhadores da Uber. E isso está acontecendo em alguns lugares do mundo. Na França veio um movimento assim. Sim, em vários locais do mundo, Canadá, França, já tem esses movimentos. Aqui no Brasil tem esse movimento também, que é liderado pelo Galo e tal, que é justamente para as empresas garantirem direitos aos trabalhadores. Coisas mínimas, né, que os caras pedem. Então, você falou do Galo, tem uma reportagem interessante dele que saiu na Folha, né, que ele trata desses assuntos. E até ele questiona do Correio, né, que estão querendo privatizar o Correio, que transformar o Correio em Uber, né. E aí vai ser essa questão de explorar cada vez mais o trabalho. Por isso que é importante esse livro, né, tipo, parece besteira falar que a literatura é tão importante na nossa vida, mas não. Tanto é que eu fiz letras por isso, eu escrevo também por isso. Porque eu acho muito importante para você partir da reflexão, né? Para você refletir sobre coisas que talvez sejam longe de você ou não e você não percebe, né? Que nem no caso desse livro, dos supridores. Que ele traz essa questão, essa revolta interna da exploração que o trabalhador sente e não consegue externar, né? Mas enquanto eu sou explorado, você também é explorado, né? E você que está ouvindo também é explorado. Só que a gente não consegue, não tem uma comunicação, uma união, que nem você falou, o capitalismo está sempre tentando tirar essa comunicação, né? E se a gente deixar as coisas ir levando e deixando, privatiza tudo e não faz nada, a gente vai cada vez perder os direitos, né, que a gente tem. E por isso que eu acho tão importante esse livro hoje, para trazer essa reflexão, né? Com certeza. Já recomendo o livro. Se vocês puderem comprar primeiro para ajudar a literatura brasileira, a literatura popular, eu acho que é importantíssimo. Ajudem também o camarada Moacir aqui, que também produz livros. Ele nunca faz jabá, mas eu faço por ele, que é muito bom. Arroz de Ontem. Deve estar aí nos e-books da vida, procurem. Ou falem direto com ele, que ele dá um jeito de enviar para vocês. Mas é isso. Comprem os supridores, leiam, divulguem, e assim como esse livro, outros livros também que são, digamos assim, outsiders dentro da literatura brasileira, né? Que fogem desses grandes editores, que fogem dos temas que são, digamos, não desimportantes, mas que eles não estão na primeira prateleira ali de o que oferecem para você ler, né? Da necessidade da classe trabalhadora, né? Esse livro eu acho que ele dialoga muito com a necessidade de vida da classe trabalhadora. Sim, é um diálogo sobre como viver, sobre razão de viver, objetivo de vida, sobre a felicidade, sobre o sistema. E a pandemia mostrou que se você tá num lugar hoje um pouquinho melhor, ganha, sei lá, 2.000 a mais, 3.000 a mais, com a pandemia você volta lá embaixo, tá ligado? Tipo, então, E a pandemia, assim, ela é só um catalisador, né? só... Para quem manja de química, né? São catalisador para aumentar a velocidade daquilo que já estava sendo feito. Sim. Muita gente fala, o país está em crise por conta da pandemia. Veja, 2014 até 2021, a taxa de desemprego se manteve basicamente a mesma. São entre 12 e 14 milhões de desempregados. A pandemia aumentou o desemprego? Com certeza. Piorou as condições de vida? Com certeza. Mas a condição de vida faz 6 anos que está horrível. E vai continuar horrível, porque esta crise é um projeto. Sim, totalmente. O Temer, o Bolsonaro deixarem a crise correr do jeito que está, e o segundo mandato da Dilma deixar a crise do jeito que estava, era um projeto. Sim. Não foi à toa, quero lembrar que os ouvintes, que a Dilma muda o ministro
da Fazenda, naquela época, hoje é ministro da Economia. Ele tira um ministro que é de cunho keynesiano e ele coloca um ministro de cunho liberal, ortodoxo. Isso muda tudo. A crise começa, e eu peço que vocês olhem a cronologia. A crise começa quando a Dilma muda o ministro. E as políticas macroeconômicas são também mudadas. E a partir de lá, até hoje, de 2014 até hoje, nós sempre tivemos ministros do Banco Central e ministro da Fazenda e da Economia, todos liberais, todos ortodoxos, todos com a mesma cartilha. E a coisa só piora e vai continuar piorando. Por isso que é importante, e esse livro mostra a organização da classe trabalhadora, a união, a solidariedade, a palavra, né? Vendo o outro como uma pessoa igual e não como uma pessoa superior ou inferior, né? É isso que eu acho legal do Pedro, né? O personagem principal do livro. Ele trata todos, independente da função dentro da cooperativa. Basicamente, o que é justo é justo. Se você trabalha mais, você ganha mais. Se você trabalha menos, você ganha menos. Essa é a ideia. E até é uma provocação, né? Jesus falava isso, mas eu não entendo muito de religião, mas deixa pra lá. Bom, por mim, a gente pode dar por encerrado. Não sei. Eu acho que é isso e... Bom, leiam um livro, né? Hoje eu não tenho nenhum filme, só os livros que eu já citei, principalmente Os Supridores, né? Vejam o vídeo do Galo, né? Que agora começou a ser perseguido pela polícia, né? Então é complicado. Mas enfim, queria... acho que é isso, né? Eu posso deixar o link do vídeo do Galo? Você me manda depois, eu deixo na descrição do nosso podcast, beleza? E vamos se unir como classe trabalhadora e enfrentar esse... Filie-se um partido político, um movimento social ou qualquer coisa e faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque é agora que a gente precisa fazer. Sei que tá difícil, não pode sair de casa, mas a gente tem que fazer alguma coisa de alguma forma, né? É isso, gente. É isso aí. Beba água, Legião Lenin. Escutem Legião Urbana. Legião Urbana não, Engenheiros do Havaí. Legião também. Legião também é bom. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.